da selva mais remota e inóspita do planeta, vive a lendária tribo guerreira dos Waorani, um povo de caçadores-coletores que, até alguns anos atrás, não tinha contato nenhum com o mundo exterior. Nesse reino selvagem, os homens caçam macacos usando os mesmos arcos e flechas venenosas que usam há milênios. As mulheres mais velhas mandam, e as crianças de apenas 7 anos são levadas para a selva para viver sozinhas por semanas, como parte de um ritual de iniciação ancestral. Uma tribo guerreira que, até poucos anos atrás, não permitia a entrada em seus domínios, a ponto de aniquilar qualquer um que ousasse tentar. Uma prática que ainda parece manter-se viva em certos clãs isolados. Uma cultura marcada por rituais, como colocar os mortos no alto das árvores ou usar plantas alucinógenas. Criar animais selvagens como macacos, tucanos ou jaguares como se fossem parte da família. E até mesmo realidades controversas sobre a vida íntima e a maternidade. Entre suas crenças mais fascinantes está a da paternidade compartilhada, que permite que as mulheres tenham relações com vários homens durante a gravidez, com a convicção de que o bebê herdará qualidades de todos eles, conferindo-lhe força e sabedoria. Curiosidades que têm a ver com estudos recentes que revelaram como uma misteriosa variação genética parece torná-los imunes a certos tipos de câncer e doenças cardíacas. Presta atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura para conhecer a tribo mais isolada e perigosa da Amazônia. Vamos lá! Nas profundezas da vasta e selvagem selva amazônica do leste equatoriano, vive uma das tribos mais enigmáticas e fascinantes do planeta, os Waorani. Um povo ancestral que vive há gerações no coração da Amazônia, em um dos ecossistemas mais biodiversos da Terra. A paisagem ao redor deles é uma sinfonia de vida. Árvores que se erguem como catedrais vivas, cipós pendentes, cantos de pássaros coloridos e o eco distante de macacos e onças pintadas na mata, que às vezes fazem parte das comunidades deles. Tudo envolto por um verde denso, úmido e selvagem, numa natureza tão vasta que muitas vezes não deixa ver o sol, onde cada canto esconde um segredo. Essa tribo mantém um estilo de vida baseado na caça, na pesca e na coleta, rejeitando todo contato externo durante séculos, guiados por uma visão de mundo totalmente conectada com a floresta que os cerca. É por isso que os Waorani não cultivam a terra, nem criam animais domesticados no sentido tradicional, como é comum nas sociedades ocidentais, pois consideram que a floresta lhes fornece tudo o que precisam: alimento, medicina, abrigo e até sabedoria. Embora não domesticem animais como fazem em muitas outras culturas, para os Waorani é comum criar animais selvagens órfãos ou doentes, como macacos, tucanos ou até jaguares, para que vivam com eles como parte da família antes de retornarem à floresta, já que normalmente os devolvem ao seu habitat natural, quando os consideram capazes. Essa realidade é muito impressionante e tem suas origens em uma profunda relação ancestral de respeito e cuidado com os seres vivos que habitam a floresta. Para os Waorani, esses animais não são simples companheiros, mas parte integrante do seu mundo espiritual e cotidiano. Por isso, criar temporariamente esses animais quando eles precisam é uma forma de fortalecer o vínculo com a natureza e entender melhor seus ciclos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência das espécies. Muitas vezes, esses animais criados desde pequenos chegam a reconhecer e proteger as famílias humanas que cuidam deles, alertando-as e protegendo-as contra perigos iminentes. Mas a intenção e o que é comum entre os Waorani é que quando eles acham que esses animais estão recuperados e são capazes de se virar sozinhos na floresta, eles os devolvem à natureza. Esse fato de devolver os animais à selva está muito ligado a um dos rituais mais importantes entre os Waorani, os rituais de iniciação. Entre esses rituais, um dos mais impactantes tem a ver com os mais pequenos. Uma realidade que provavelmente vai te surpreender. É tipo um acampamento de verão, mas com um nível de exigência extremo, já que pode colocar suas vidas em grave perigo. Os Waorani têm o costume de levar meninos e meninas entre 7 e 12 anos para viver completamente sozinhos na selva durante várias semanas,
como parte de uma experiência que consideram essencial para sua formação. É uma prova que os ajuda a conviver com o ambiente natural, a desenvolver autonomia e, acima de tudo, a compreender o poder e a profundidade da selva, que para eles é muito mais do que um lugar, é um ser vivo. Provavelmente os adultos o seguem de perto, pois, embora essa tradição possa parecer extrema vista de fora, raramente coloca em risco a vida das crianças. Através desse isolamento, as crianças aprendem a ouvir a natureza, a reconhecer seus perigos e a respeitar todas as formas de vida que habitam a floresta. Assim, tanto a criação temporária de animais quanto o ritual de iniciação refletem a visão que os Waorani têm da selva. Um espaço sagrado onde humanos e animais estão intimamente conectados e onde o respeito é fundamental para a sobrevivência de todos. Provavelmente por tudo isso, até poucas décadas atrás, os Waorani, embora respeitassem a natureza, não permitiam a entrada de outros seres humanos em seus domínios, fossem missionários, colonos ou membros de outras tribos. Uma realidade que ainda se acredita que alguns grupos isolados dessa sociedade continuam praticando. Certamente, essa postura de defesa e proteção tão intensa tem muito a ver com a origem do seu nome, já que o termo Waorani significa povo verdadeiro ou autêntico, sendo os membros da sua tribo considerados os únicos e verdadeiros Waoranis. Até os anos 50, eles não tinham tido nenhum contato pacífico com o mundo exterior, o que mostra o seu caráter profundamente independente e a sua conexão com o seu território. Essa comunidade é conhecida pela sua cultura guerreira extrema. Eles são famosos pelo uso de dardos com curare, um veneno potente que eles aplicam nas flechas para caçar com muita eficácia. Durante décadas, eles defenderam suas terras com uma firmeza que os levou a enfrentar qualquer intruso, incluindo missionários ou colonos, para proteger seu modo de vida e seu espaço sagrado. Dentro dessa cultura, as tensões entre clãs eram frequentes e existia um sistema de justiça ancestral baseado na reciprocidade e no equilíbrio. A ideia de vingança ritual fazia parte desse sistema. Se um parente era atacado, os membros do clã sentiam o dever de responder mesmo anos depois, para manter a harmonia dentro da comunidade e com os vizinhos. O fato mais conhecido que ilustra essa dinâmica aconteceu em 1956, e agora vamos contar para você. Se você gostar, não esquece de deixar um like. Valeu! Em 1956, um grupo de 5 missionários americanos, liderados por Jim Elliot, entrou pela primeira vez na selva amazônica impenetrável com a intenção de estabelecer um contato pacífico e compartilhar sua mensagem de paz e esperança com os Waorani, uma tribo que até então permanecia escondida do mundo exterior. Esses caras, movidos por uma fé profunda e um idealismo inabalável, sonhavam em construir pontes entre culturas completamente diferentes, enfrentando o desconhecido com coragem e determinação. Jim Elliot, o líder do grupo, era um jovem missionário conhecido pelo seu compromisso apaixonado e dedicação à causa. Ele passou anos se preparando para essa missão, estudando os costumes indígenas e procurando a melhor maneira de se aproximar dos Waorani com respeito e humildade. Sua intenção não era impor, mas compreender e conviver, na esperança de alcançar um entendimento mútuo. No entanto, aquele primeiro encontro, cheio de boas intenções, se transformou em uma tragédia inesperada. Os missionários foram atacados e seus corpos encontrados espalhados pela densa floresta. Um testemunho sombrio do mistério que ainda envolvia essa tribo enigmática. Esse evento colocou em foco internacional a complexidade de estabelecer relações pacíficas com comunidades que viviam isoladas e tinham motivos para desconfiar profundamente dos forasteiros. Durante anos, essa tragédia foi interpretada de várias maneiras, mas acima de tudo serviu para destacar a importância do respeito pelas culturas indígenas e seus territórios. A história de Jim Elliot e seus companheiros despertou um intenso debate sobre o respeito e a natureza complexa do encontro entre civilizações tão diferentes. Com o tempo, e graças a aproximações e processos de diálogo e entendimento, a maioria do povo Waorani adotou uma postura menos hostil em relação aos visitantes externos.
Hoje em dia, é possível visitá-los através de excursões guiadas e passeios organizados, embora seja sempre recomendável fazê-lo com respeito e cautela. É importante ter em mente que ainda se acredita que existem grupos dentro dos Waorani, como os Tagaeri e os Taromenani, que se mantêm em um estado de isolamento voluntário e rejeitam qualquer contato externo. Esses grupos podem reagir de forma extremamente agressiva contra qualquer pessoa que tente se aproximar, mesmo outros Waorani, para proteger sua autonomia e seu modo de vida, por isso não se deve incomodá-los. Essa cultura guerreira tem suas raízes em um estilo de vida milenar e nas dificuldades que enfrentaram para sobreviver em um ambiente tão selvagem e letal como a selva amazônica. Hoje em dia, sua subsistência continua baseada na caça e no profundo conhecimento que tem das plantas medicinais da floresta, que funciona como sua farmácia natural. Um exemplo é o uso do curare em suas flechas, um dos elementos mais fascinantes de sua técnica de caça. O curare é um veneno natural que os Waorani tiram de certas plantas que crescem na floresta e que precisa de um conhecimento especial para ser preparado sem colocar a vida em risco. Esses especialistas aplicam o curare nas pontas dos dardos que lançam com precisão, o que lhes permite abater animais como macacos, pássaros e pequenos mamíferos de forma rápida e letal. Para eles, a caça não é só uma atividade para conseguir comida, mas também uma prática que envolve respeito e gratidão pelos animais e pela floresta que os fornece. A comida preferida deles geralmente é o macaco, embora também comam uma variedade de peixes, aves e outros frutos da floresta que coletam. Além da caça, a floresta oferece um vasto arsenal de remédios naturais. Seu conhecimento sobre plantas medicinais é profundo e também é passado de geração em geração. As plantas que eles usam ajudam a tratar desde feridas e doenças até problemas digestivos e dores do dia a dia, ajudando a manter a saúde e a felicidade, tipo um sistema de saúde tradicional totalmente integrado ao meio ambiente. Pensando em plantas e felicidade, uma prática muito comum entre os Waorani é o uso da ayahuasca durante rituais e celebrações. Essa planta sagrada é usada para induzir estados de transe e conexão espiritual, facilitando a comunicação com o mundo invisível e a busca por orientação ou cura. Dizem que a planta é como um professor rigoroso e exigente. Abre portas para mundos invisíveis, mas quem não está preparado pode se perder neles ou sofrer efeitos negativos, tanto físicos quanto espirituais. Por isso, seu consumo é rigorosamente orientado por xamãs e mulheres mais velhas, que possuem o conhecimento ancestral para lidar com ela com segurança. Essa dualidade entre seu poder curativo e seu potencial perigoso adiciona uma dimensão quase mística ao uso da ayahuasca, tornando-a uma ferramenta que não é para todos, mas reservada para aqueles que foram devidamente iniciados e orientados, como os Waorani. Nas cerimônias Waorani, os xamãs e as mulheres mais velhas têm um papel central. São eles que guiam a comunidade, interpretam as visões e mantêm o equilíbrio espiritual. As mulheres, em particular, costumam ter uma posição de autoridade dentro do grupo, liderando não só no âmbito espiritual, mas também na organização social e cultural da tribo. Entre as tradições mais controversas e curiosas dos Waorani, destaca-se a chamada paternidade compartilhada, uma prática que surpreende quem a conhece pela primeira vez devido à sua diferença em relação às normas ocidentais. A paternidade compartilhada consiste em que as mulheres grávidas costumam manter relações íntimas com vários homens Waorani durante a gravidez. Esse costume não é motivado por razões pessoais, mas por mais estranho que possa parecer, responde a uma crença profunda de que pode conferir poderes aos bebês. Do ponto de vista dos Waorani, a paternidade compartilhada tem como objetivo fortalecer o bebê e a tribo como um todo, pois acredita-se que o contato com vários homens traz energia e proteção ao novo membro. É por isso que, para essa tribo, a gravidez não é uma questão individual, mas sim um processo comunitário, onde a responsabilidade e o apoio são compartilhados entre todos. Essas realidades têm muito a ver com o fato de que a cultura Waorani não é tradicionalmente monogâmica como a maioria de nós. Entre os Waorani,
Tanto homens quanto mulheres podem ter múltiplas relações íntimas com diferentes membros do grupo, sempre dentro de certos códigos e normas culturais. Tudo pelo bem da tribo. É por isso que tanto a poligamia quanto a paternidade compartilhada facilitam a coesão social dessa sociedade, reduzem conflitos e promovem a solidariedade entre os membros. Esse sistema, embora possa parecer estranho para quem não o conhece, parece ter sido fundamental para a sobrevivência de tribos tão isoladas e ancestrais como essa. Do ponto de vista antropológico, acredita-se que essas práticas fazem sentido num contexto em que colaborar e cooperar podem ter sido essenciais para enfrentar os desafios de um ambiente tão exigente como a selva amazônica, e para poder sobreviver. Além disso, numa comunidade onde a sobrevivência depende da cooperação constante, a paternidade compartilhada pode ser vista como uma forma de garantir recursos, proteção e estabilidade emocional tanto para as mães quanto para os bebês. Chegando a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha dos Waorani? Você gostaria de ter várias esposas ou não sentir ciúmes? O que você pensaria se, em vez de ir para o escritório, se dedicasse a caçar e procurar plantas medicinais? O que mais te surpreendeu até agora? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que possamos trabalhar todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este, então? Obrigado. Voltando à realidade da vida entre os Waorani, aqueles que os conhecem acreditam que é a única tribo no mundo capaz de andar sem deixar pegadas, nem fazer barulho. Isso tem muito a ver com a necessidade de sobreviver em um ambiente tão hostil e remoto, uma selva na qual a maioria de nós não sobreviveria nem meia hora. Por outro lado, os Waorani conseguem isso há milhares de anos, e não só precisam conseguir comida ou fugir de predadores sem serem detectados, mas também das muitas tribos hostis que povoam essa região há milênios. Um fato curioso sobre essas tensões é que, embora as guerras entre clãs pudessem ser intensas, também existiam regras não escritas que limitavam a violência. Por exemplo, os atos de vingança eram controlados por ciclos de tempo e códigos ancestrais que buscavam restaurar a harmonia, em vez de perpetuar o conflito sem fim. Tudo isso tem muito a ver com o fato de que a vida dos Waorani está profundamente ligada à crença em espíritos e forças invisíveis que habitam a selva. Por isso, os xamãs são as figuras mais respeitadas e veneradas dentro da tribo, pois são eles que possuem o conhecimento e a capacidade de se comunicar com esses poderes superiores. Esses poderes superiores são seus espíritos, e não são simples mitos, pois para os Waorani estão diretamente ligados a fenômenos naturais como tempestades, furacões ou mudanças no rio, que eles consideram manifestações dessas forças espirituais. Reconhecendo o poder dessas forças, eles acreditam que esses espíritos podem influenciar sua vida cotidiana, tanto para protegê-los quanto para puni-los. Por isso é fundamental para eles respeitar o meio ambiente. Alguns Waorani afirmam poder se comunicar com espíritos da floresta que vivem em outra dimensão, relatando encontros com seres invisíveis que agem como guardiões ou vigilantes. Esses espíritos podem ajudar a curar, guiar na caça ou até punir quem se afasta das tradições. Uma realidade que tem muito a ver com essas crenças espirituais dos Waorani está relacionada a uma das suas tradições mais controversas, conhecida por eles como o ritual da elevação. Essa prática ancestral, que pode parecer chocante para qualquer visitante, acontece quando um membro da tribo morre. O que chama a atenção nesse ritual de elevação é que, quando isso acontece, o corpo não é enterrado nem cremado, como em muitas outras culturas. Em vez disso, o corpo é cuidadosamente colocado no alto de uma árvore, às vezes em plataformas ou estruturas simples, onde fica exposto aos elementos e aos espíritos. Esse ato é uma oferta direta à selva e às forças que nela habitam, permitindo que a natureza reivindique o corpo e complete o ciclo da vida. Para qualquer um que se aventurar a caminhar pela densa selva Waorani, encontrar esses corpos nas árvores pode ser uma experiência realmente assustadora. A imagem dos corpos suspensos no meio da mata certamente causa um medo real. Mas se você conhece essa cultura, sabe que é um conceito de morte muito diferente do mundo ocidental. Para os Waorani,
A morte não é um fim, mas uma transformação. Um retorno ao espírito e à terra. Longe de ser um ato macabro, para eles é uma forma sagrada de honrar os mortos. Um ritual que também protege os corpos dos animais carniceiros e evita a contaminação do solo, preservando assim a pureza da floresta que eles tanto valorizam. Esse estilo de vida único no mundo está por trás de uma realidade que causou espanto na comunidade científica, já que vários estudos apontam que os Waorani parecem ser imunes a certos tipos de câncer e problemas cardiovasculares, doenças que hoje afetam milhões de pessoas em todo o planeta. Pesquisas genéticas recentes revelaram que isso é uma certeza, já que os Waorani possuem uma variação genética extremamente rara, que lhes confere imunidade parcial contra essas doenças tão comuns nas sociedades modernas. Essa descoberta também abriu uma janela para a compreensão de como o ambiente e o modo de vida podem influenciar a saúde humana. Acredita-se que essa proteção natural única no mundo esteja intimamente ligada à sua dieta, baseada em alimentos totalmente naturais, livres de contaminantes e processados, e a um estilo de vida ativo, em contato próximo com a natureza. A ausência de hábitos prejudiciais comuns no mundo ocidental, como o consumo excessivo de açúcares, gorduras saturadas e a vida sedentária, pode explicar em parte essa resistência biológica. Mas além da genética, essa realidade mostra uma relação curiosa entre o ser humano e seu ambiente. Viver em harmonia com a floresta, respeitando seu ritmo e aproveitando seus recursos de forma sustentável, não só garante a sobrevivência, mas também pode oferecer lições valiosas sobre saúde e bem-estar que o mundo moderno está apenas começando a entender. É possível que o segredo da juventude eterna esteja escondido nessas florestas e nesse estilo de vida tão único no planeta. E talvez por isso, até poucos anos atrás, os Waorani eram muito zelosos de seu território, matando qualquer um que tentasse entrar em seus domínios. Mas provavelmente, e mais ainda se você chegou até aqui, você gostaria de saber se é possível ou não visitar os Waorani nos dias de hoje. Então vamos lá. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura para não perder nenhum dos vídeos que fazemos toda semana. Obrigado. Para chegar à região onde vivem os Waorani, o ponto de partida mais comum da América ou da Europa é o Equador, já que essa tribo fica na Amazônia equatoriana, principalmente na província de Pastaza e arredores. Da América, a maioria dos viajantes voa para Quito ou Guayaquil, as principais cidades com voos internacionais. Da Europa também é comum chegar via Quito, geralmente com 1 ou 2 escalas, dependendo da companhia aérea. Uma vez no Equador, é preciso pegar um voo nacional para Francisco de Orellana, também conhecido como Puerto Francisco de Orellana, que é a porta de entrada para a Amazônia. De lá, o acesso às comunidades Waorani geralmente é feito de barco ou por trilhas na selva, dependendo da época do ano e da logística do passeio. Quanto aos passeios organizados, é possível fazê-los de forma segura e respeitosa através de agências especializadas que trabalham com guias Waorani locais. Esses passeios geralmente duram entre 3 e 5 dias, combinando caminhadas pela selva, aprendizados sobre suas tradições, observação da flora e fauna e experiências culturais únicas. O custo desses passeios pode variar, mas geralmente fica entre 700 e 1.500 dólares americanos por pessoa, dependendo da duração, do tipo de acomodação, que geralmente é básica muitas vezes em cabanas ou acampamentos rústicos, e dos serviços incluídos. É importante dizer que essas viagens não são fáceis para todo mundo, já que exigem um nível médio de condicionamento físico para caminhar por trilhas irregulares e úmidas, além de uma boa preparação em termos de equipamento, roupas confortáveis e leves, botas impermeáveis, repelente, proteção contra o sol e a chuva, e uma atitude de respeito e paciência com a cultura local. Além disso, como algumas áreas são protegidas ou são territórios com restrições, é sempre essencial fazer as visitas com guias autorizados e agências reconhecidas para garantir um impacto mínimo no ecossistema e respeitar as normas e costumes da comunidade Waorani. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e conhecer melhor os Waorani,
Como você pôde ver, uma das comunidades mais fascinantes do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.